Olá, aqui estamos mais uma vez. Eu acho que eu vou gravar essa frasezinha porque parece que eu digo ela sempre, sempre, sempre. Olá, aqui estamos outra vez. Mas é isso, não é? Como que eu vou dizer diferente? Então, só vou dizer oi. Vamos continuar aqui, olha, o caminho do discipulado, tá bom? Estamos entrando agora no capítulo 4, que trata sobre o futuro progresso da humanidade. Essa leitura de agora vai corresponder à parte 8. Não, desculpa, parte 9, tá bom? Eu vou ler um pouquinho aqui. Deixa eu ver como é que terminou aqui atrás. Então, o capítulo 3 terminou dizendo assim: tais são os divinos mestres a cujos pés nos prostramos, tais são os mestres que guiam a sociedade teosófica. Enviaram como mensageiro H.P. Blavatsky, a qual trouxe sua mensagem ao mundo, mensagem quase esquecida pelo mundo, e que veio de novo mostrar o estreito e antigo caminho que alguns estão nesta hora percorrendo e que todos podem igualmente pisar. Capítulo 4, o futuro progresso da humanidade, futuros métodos da ciência, desenvolvimento vindouro do homem. Temos até agora indicado o progresso do indivíduo, demonstrando como o homem, resolvido a fixar seu futuro, pode elevar-se passo a passo da vida do mundo à do discípulo, e como lhe é possível antecipar-se ao progresso da humanidade, realizando em poucos anos o que a raça executará em inumeráveis séculos. Mas, agora, a minha tarefa é diferente. Vou esforçar-me em vos descrever o progresso da humanidade no decurso dos séculos. Procurarei expor brevemente as grandes fases da evolução, olhando o passado até chegarmos ao presente, como também o futuro que está reservado à nossa raça. Proponho-me a tratar do progresso das nações e do desenvolvimento da humanidade a que agora pertencemos. Mas para isto, atrevo-me a pedir que subamos juntos no veículo de Vishnu, a poderosa ave Garuda, e nela, atravessando a atmosfera de inumeráveis idades, fixemos o olhar nos panoramas que encontraremos em nosso voo. Parece-me que todos nós ficaremos sem alento depois de tal viagem. Contudo, de certo modo, será para mim mais fácil que para vós, por haver pensado demoradamente neste assunto, o qual se tornou familiar ao meu espírito, enquanto que para muitos de vós parecerá um terreno desconhecido, e a concepção teosófica da evolução será completamente nova em alguns detalhes. Mas serei forçada a passar rapidamente de um ao outro ponto sem esclarecimentos, e por isso talvez evite muitas dificuldades que despertariam pormenorizada explicação do conjunto. Permiti dizer-vos que talvez me equivoque em alguns pormenores e pontos subalternos desta descrição. Mas em seu conjunto é a descrição exata, porque não de mim, mas de outra fonte provém ela. E embora a insuficiência de quem vos expõe possa trazer alguns erros de detalhes,
tende absoluta confiança na exatidão fundamental do esboço. O homem, aos olhos dos grandes seres que foram seus primeiros instrutores, governantes e guias, não é o homem tal como vemos hoje. E ainda não chegou a ser o que deve ser e será algum dia. Não quero dizer com isso que coletivamente o seu progresso não tenha sido satisfatório. Pelo contrário, o ponto em que a humanidade chegou em sua evolução, rodeada de dificuldades e sofrimentos, é bastante satisfatório se o encararmos do ponto de vista do reduzido espaço de tempo, curto segundo o cômputo divino, embora imenso segundo os anos terrestres, que ela traz em sua evolução. Certamente que o homem, tal como é hoje, não corresponde de forma alguma ao ideal daqueles que conceberam a sua longa peregrinação, daqueles que o lançaram no caminho da evolução. Terminou sua descida e já ultrapassou o ponto mais baixo do trajeto. Resta-lhe escalar altas escarpas no fim das quais a humanidade, perfeita e gloriosa, será bem diferente do que é hoje, tal como a concebeu o pensamento divino. É indispensável ter em conta que o universo compreende 7 grandes e distintas regiões ou planos surgidos da mente divina de dentro para fora, ou melhor, de cima para baixo, conforme a expressão preferida. Cada plano é constituído por modalidades distintas da essência única, o Paramatma, de que todos procedem. Quando o pensamento divino tomou forma, modelado pela vontade divina no universo manifestado, foi-se constituindo cada plano caracterizado pelas diferentes densidades de sua matéria constituinte e pelo número de diferentes envoltórios que servem para velar a energia primordial. Assim é que, em termos gerais, podemos conceber o universo como um grandioso sistema solar, no qual o Sol representa o Logos que o formou, e cada um dos globos sucessivos um dos planos do universo. Os planos interiores seriam os de matéria mais sutil e de energia menos aprisionada, menos velada. Os exteriores seriam os de matéria mais densa e de energia mais condensada. Cada uma dessas regiões ou planos tem seus habitantes e que a corrente da evolução parte do centro para a circunferência e depois regressa da circunferência para o centro. Quando o grande alento expira e a matéria aparece na vida cada vez mais densa, chega o momento em que a matéria alcança o máximo de densidade e a energia o máximo de fraqueza. Neste ponto, a forma apresenta sua maior rigidez e a vida sua maior ocultação, de sorte que este período é caracterizado pelo fato de a matéria tornar-se mais densa e a forma mais rígida, enquanto que a vida cada vez fica mais velada nesta manifestação. Eu vou ler essa frase de novo porque eu confundi a linhazinha, tá bom? Vou ler novamente. Neste ponto, a forma apresenta sua maior rigidez e a vida sua maior ocultação, de sorte que este período é caracterizado pelo fato de a matéria tornar-se mais densa e a forma mais rígida, enquanto que a vida cada vez fica mais velada
nesta manifestação. Então, eu li direitinho, antes também. Por outro lado, quando o grande alento inspira, voltando para o centro sua atividade criadora, a matéria vai tornando-se mais sutil e a vida menos velada, até que finalmente o grande alento extraia deste cosmos todas as experiências adquiridas nos mundos. A humanidade, objeto e resultado deste processo evolutivo, será então divina e ficará pronta para galgar etapas superiores de adiantamento. Observando o curso da evolução, verificamos que os habitantes tendem a individualizar-se à medida que passam as formas mais densas de matéria. De fato, se lançarmos um olhar para trás, notaremos que a chamada essência elementar vai tomando, pouco a pouco, formas cada vez mais definidas, porque involuciona pelo arco descendente e, por isso, tende a separar-se em formas materiais. É o processo da descida da matéria, enquanto que a humanidade evoluciona pelo arco ascendente e tende a tomar formas cada vez mais sutis, aspirando à unidade e à vida sem véu. Esta leve explicação daria ideia do universo em conjunto, e compreende-se que nos planos menos densos que o físico, não só está ascendendo a humanidade, como também está em involução a essência elementar. O mundo mineral é o ponto de conversão, porque nele a matéria atinge ao máximo de densidade. No decurso da evolução ascendente, os reinos mineral e vegetal do mundo físico ocupam o plano físico e sua consciência não passa daqui. Mas no prosseguir da evolução, o reino animal dará um passo adiante e há de viver nos planos físico e astral. O homem está destinado pelo pensamento do Logos a conquistar nesta evolução 5 dos 7 planos do universo, que são o físico, o astral, o mental, o búdico e o nirvânico. O plano mental compreende o Svarga, do hinduísta, e o Devachan, do teósofo. Mas também podemos designar mais vantajosamente o estado de consciência mental pelo nome de Sushupt, estado que não é conhecido senão pelos homens de muita experiência e desenvolvimento, embora no curso da evolução chegarão a ele quase todos os homens. Ao plano búdico também se chama Turisa, e ao nirvânico Turisa Tita. Com isto, temos 5 distintas regiões ou planos do universo que a humanidade está destinada a ocupar no decorrer da evolução, nos quais há de ir desenvolvendo sua consciência para terminar com êxito feliz sua longa peregrinação. O indivíduo pode atravessar essas etapas mais rapidamente com o auxílio da yoga, mas a humanidade coletiva só poderá terminar sua evolução no decorrer das idades. A maioria dos homens, não todos, terá conquistado todos esses planos de consciência e será ativa em todos os 5 antes que finalize o atual Manvantara. O homem então possuirá veículos próprios para agir conscientemente em cada plano. E ao observar-se o homem de hoje, nele vemos a possibilidade de expandir esta quíntupla vida
através dos 5 veículos que o capacitam para habilitar nos 5 planos, tornando-se senhor deste universo manifestado. Existem ainda, muito acima destes, 2 planos que a maioria do gênero humano não atinge, pelo menos nesta evolução. Estes 2 planos são para nós meros nomes que não despertam nenhuma ideia definida, pois transcendem a tudo que podemos imaginar. São eles o paranirvânico ou anupadáquico e o mahaparanirvânico ou ádico. Não podemos saber o que sejam esses estados de consciência. Tais são os 7 planos do universo. A maioria da humanidade há de conquistar 5 deles, e alguns dos seus mais ilustres filhos chegarão aos planos superiores. Mas a massa geral da raça humana terminará sua evolução no 5º universo, o mundo nirvânico. Isto nos dará uma ideia da controvérsia entre os números 5 e 7 na natureza. Muitas discussões se travaram sobre isto, especialmente entre os teósofos e alguns dos nossos irmãos brâmanes, os quais defendem a divisão quíntupla, enquanto os teósofos insistem na sétupla. Certamente que a divisão total é sétupla. E algumas passagens dos Upanishads nos falam da divisão do sétuplo fogo. Contudo, a atual evolução é de natureza quíntupla, simbolizada pelos 5 pranas tão frequentemente citados na literatura hindu. Menciono isto porque tais discussões não existiriam se as pessoas melhor se compreendessem mutuamente, pois encontrariam sempre um ponto de coincidência. Falta-me tempo para deter-me nesta questão, mas no que ficou dito está a chave do enigma relativo aos 5 e 7. Em conjunto, a humanidade desenvolve 5 veículos para a sua quíntupla evolução, enquanto que a flor da humanidade alcançará os 2 planos que ficam além. Estudando a evolução humana, vemos que as raças primeira e segunda ocupam-se na evolução da forma física e da natureza inferior puramente animal, isto é, desenvolvem o corpo físico com o seu duplo etérico, e a natureza kármica ou passional que encontramos nos animais como também no homem. A terceira raça da humanidade recebeu especial assistência ao atingir o meio da sua evolução. Isto não quer dizer que a raça não teria caminhado só sem essa ajuda, mas sua marcha foi prodigiosamente acelerada. Os grandes Kumaras, também chamados Manasaputras, os filhos da mente, as primícias de uma pretérita evolução, baixaram à humanidade terrestre a fim de apressar seu desenvolvimento e, fazendo saltar uma chispa de sua essência peculiar, despertaram humanas a alma individual do homem. Esta ajuda especial trouxe como consequência uma grande aceleração à evolução humana. Foi então formando o corpo causal, Karana Sharira, ou corpo de Manas superior, o último que persiste durante toda a vida do ego reencarnador, transferindo de uma vida para a seguinte os resultados acumulados, as experiências adquiridas.
Por isto é chamado corpo causal, pois nele se radicam as causas que se transformam em efeitos no plano físico da vida futura. Com a formação do corpo causal, teve a humanidade um veículo, um receptáculo e um depósito onde se concentram as experiências e conhecimentos adquiridos no mundo físico durante a vida terrena, enquanto o ego, com seu corpo causal, projeta-se nos corpos inferiores. Quando o corpo físico morre, o homem vai assimilar o que colheu nas experiências, vivendo então sucessivamente nos planos astral e mental, incorporando ao seu ser as experiências e todos os efeitos resultantes da vida terrena. Cada vida física produz sobre o ego certos resultados que se transmudam em faculdades e poderes. Se, por exemplo, na vida terrena, exercitou o homem sua mente, esforçando em compreender e adquirir conhecimentos, resulta que, no período entre a morte física e o renascimento, irá transmutando em faculdades intelectuais todos os esforços realizados na Terra. E ao renascer, trará congenitamente consigo as faculdades elaboradas. Igualmente, as nobres aspirações, os elevados desejos, a ânsia de espiritualidade, serão definitivamente assimiladas em sua natureza íntima durante o intervalo entre a morte e o renascimento, renascendo em circunstâncias favoráveis ao seu progresso, trazendo consigo faculdades espirituais que lhe vão servir para maior impulso nesta nova vida terrestre. Vemos assim a perfeita regularidade com que se sucedem as fases do progresso e crescimento do corpo causal. Corpo que é a vestimenta peculiar do ego e que se projeta nos mundos inferiores para adquirir experiências, as quais leva consigo ao plano mental para assimilá-las e transformá-las em poderes, faculdades e aptidões que incorpora definitivamente em sua consciência. Novamente, projeta-se nos planos inferiores, mais rico e mais forte, como os tesouros adquiridos nas vidas terrenas anteriores. Assim progride lenta, mas continuamente, vida após vida, tendo como receptáculo de todas as experiências o seu corpo causal. Compreender isto é perceber o significado da expressão, entre aspas, peregrinação da alma, fecha aspas. Porque em cada vida nova deve possuir o homem maiores poderes, mais perfeitas aptidões mentais, morais e espirituais. Tal é o plano da evolução. Este plano é posto em execução de uma forma imperfeita, e aí está a causa da enorme longitude da peregrinação, em que o homem dá muitas voltas, extraviando-se no caminho em vez de seguir um atalho direto e seguro. Eis porque a viagem da humanidade é tão longa, necessitando milhares de milênios para terminar sua evolução. Contudo, deve terminá-la, pois assim o quer a vontade divina, e nada poderá impedir, por mais que se demore em atingir a meta assinalada. A evolução prosseguiu durante a segunda metade da terceira raça até alcançar a quarta, na qual floresceu a poderosa civilização Atlante, cujo ponto máximo é assinalado pela grande sub-raça tolteca, da qual também fala a ciência ocidental.
Foi uma civilização maravilhosa pelos resultados obtidos, embora caminhasse no meio de enormes dificuldades. Mas teve um inconveniente. Como o homem estava muito embaixo do arco ascendente da evolução, portanto, profundamente mergulhado na matéria, suas faculdades mentais eram de índole psíquica. Daí, a necessidade indispensável de as velar durante algum tempo, para que as faculdades intelectuais pudessem progredir e, assim, a evolução superior da humanidade se tornasse possível no futuro. Eis aí porque a grande lei cósmica, a qual nada pode resistir, impeliu a raça para uma civilização importante, porém muito material. Esta ocultação das faculdades psíquicas foi apressada em grande parte pela ação consciente das classes dirigentes do Império Tolteca da Atlântida. Para facilitar seus projetos egoístas, elas se esforçaram para extinguir as faculdades psíquicas, impedindo o desenvolvimento nas classes inferiores da população. Inferiores no ponto de vista da evolução, e por isso menos elevadas na escala social. Com o fito de possuírem instrumentos mais apropriados aos seus ambiciosos desígnios, as classes elevadas empregaram seus conhecimentos ocultos em entorpecer deliberadamente as faculdades psíquicas do povo. Nestas condições, estas faculdades foram artificialmente suspensas no seu crescimento, mais do que desejava a grande lei cósmica. E isto leva-me a vos assinalar um fato sobre o qual convém pensar. É que nenhum homem é capaz de deter a marcha poderosa da evolução divina, embora seja livre de cooperar ou não em sua ação no mundo. O homem tem a liberdade de dirigir seus esforços para o bem ou para o mal, reconhecendo a sabedoria e a grandeza da obra divina, pode a ela associar-se por dever e submeter-se à vontade suprema, mas pode também procurar apoderar-se para uso pessoal de alguma das forças da natureza, servindo-se delas para a satisfação de seu egoísmo pessoal e efêmero, em vez de auxiliar a realização das intenções divinas. Quando um homem emprega as grandes forças do cosmos com um fim egoísta, cria para si um mau karma individual, embora a linha geral do karma da raça não fique modificada. O indivíduo pode, deste modo, prejudicar seu próprio futuro, permanecendo, contudo, na corrente da lei cósmica, pode preparar para si sofrimentos no círculo estreito do seu próprio desenvolvimento individual, porque fazendo o uso egoísta da lei, colherá também uma messe de egoísmos, de tal forma que, sob o império desta grande e única lei, assim se preparam os karmas individuais felizes ou desgraçados. Então aqui ficamos. Muita coisa para pensar, né? Eu sempre gosto de voltar e ler alguma coisa que eu lembrei que não fixei muito bem. Então, releio ou reouço, né? Porque tem muita coisa para a gente pensar, né? É um caminho longo, é um caminho árduo, mas não é um caminho impossível, a gente sabe disso, né? Enfim, nos veremos
no próximo vídeo. Um grande e afetuoso abraço. Até!